Boa noite, meu querido apóstolo. Bem-vindo. Boa noite, apóstolo Hudson. Tudo bem? Shalom. Shalom, amado. Tudo em paz por aí, na perfeita shalom de Deus? Graças a Deus. Eu estava aqui começando e lembrando desse texto de Jeremias 6,16, que a gente naquela estrada lá, na Europa, nas trilhas que a gente já fez, uma ocasião compartilhamos, que é exatamente esse texto que diz: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, não é? E sigam-no. Você começou bem. Mas você é nosso convidado hoje para essa voz profética aí, o som da trombeta, lembra? Rapaz, mas você já começou bem. Você já começou com Jeremias e também Jeremias 31, 21. Põe-te, Marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa. Eita, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Muito bom. Vamos orar. Pai, nós cremos que o Teu Espírito está aqui conosco, nós dependemos, nos lidera, nos leva aqui hoje para refletir, orar, mas principalmente receber atualização do céu, revelação do Espírito, para continuarmos a jornada que o Senhor tem para nós. E nos abençoa Teu servo, nós somos gratos pelo que o Senhor fará e que tudo que o Senhor quer liderar, lidere essa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Apóstolo Hudson, Deus nos deu a graça de nós juntos fazermos algumas caminhadas, né? Algumas caminhadas fundamentais para que nós pudéssemos ter discernimento sobre essa chamada de volta, né? Eu me lembro que quando nós já fizemos, talvez a primeira mesmo como uma jornada apostólica e profética, foi aquela de 2008, quando nós fizemos Alemanha, fizemos Hernut, fizemos Israel. Ali já começou, eu posso dizer, um novo tempo nesse entendimento. E conseguimos fazer outras jornadas também, onde nós pudemos entender o chamado de Deus, principalmente um dos sinais da restauração, um dos sinais dos últimos dias, se é que podemos dizer sinais dos últimos dias, com relação ao chamado do povo de volta. Eu me lembro de um livro do Tom Hess, né, que ele tem um livro famoso, que é Deixa Meu Povo Ir. Né? Deixa Meu Povo Ir. E nesses últimos anos, principalmente nesses 10, talvez 20 anos últimos, tem acontecido uma volta muito grande, né? Uma chamada aliá, né? Uma elevação, ascensão, o povo voltando por uma atração irresistível. Evidentemente que isso não acontece por acaso. A palavra diz em Isaías 62, de 1 a 7, quando Deus fala com Jerusalém: Jerusalém, você não vai ser mais descasada, você não vai ser mais opróbrio, você vai ser casada, porque eu estou tomando providências, eu vou colocar atalaias que vão clamar dia e noite. Aí Deus, né, na figura de antropomorfismo, Deus fala: ó vós que clamai, não se cansem e nem me deem descanso até que eu coloque Jerusalém como objeto de louvor sobre a terra. E aí os ministérios de intercessão, de batalha que eu entendo, se ativaram, foram ativados aqueles que tenham chamado. Você, por exemplo, você fez muitas viagens que talvez para muitas pessoas meio sem sentido. Então você foi em pontos chaves, em ponto de conexões, pontos de contato, portais, na realidade portais, de onde os judeus saíram. Por exemplo, você trabalhou bastante ali em Berseba, foi Berseba? Quando os judeus saíram, Berseba, quando os judeus subiram lá para a Espanha. Isso. E você foi ali para chamar de volta, né, com grupos para chamar de volta. E isso tem acontecido com muitos ministérios. E tem acontecido resultados destas voltas. Eu creio que esta volta é uma volta que aponta a importância de Israel, do nosso entendimento no tocante a Israel. A gente tem que entender a igreja e entender Israel.
Quando eu fiz esse livreto aqui, né, que já tem que fazer o segundo, né? É. Israel, relógio de Deus, não é só um jogo de palavras, Israel, relógio de Deus. Israel é a bússola, é o relógio de Deus. Então, toda aquela movimentação que você vê em Israel, aponta para algo na igreja. Então, no livro eu coloco, por exemplo, quando começou o movimento sionista, a igreja começou a voltar para buscar os dons, final dos anos 1800 e alguma coisa. Então, Theodor Herzl faz o primeiro congresso sionista em Basel em 1897. A igreja estava procurando já voltar para os dons. Vira o século, antes de acontecer a Azusa, o movimento Azusa, que já é um resultado já de uma movimentação como reflexo do movimento sionista. Quando surge, depois do resultado de Azusa, em 1917, que vem a Declaração Balfour, onde o general Jacques Balfour fala, dessa majestade vê como os olhos o povo ter direito ao seu lar. Ainda falando aquela palavra palestino, que eu não gosto, mas era como era chamado. Acontece o primeiro congresso dos pentecostais, onde formam as Assembleias de Deus. Quando chega em novembro de 47, na ONU, que é aprovado o Estado de Israel, vem mover chuva serôdia. Quando acontece em 67, quando é anexado Jerusalém, acontece o movimento carismático. Então, todos esses movimentos históricos, políticos em Israel, Exatamente. há um reflexo na igreja. Então, o que eu vejo? Agora que nós estamos começando a viver verdadeiramente o apostólico, porque o apostólico, para nós, ele veio como a restauração, uma continuidade do que foi aquilo lá no começo nosso, batalha espiritual, o profético, intercessão profética, que gerou o apostólico, completou. Evidentemente que em Israel alguma coisa já foi ativada antes, porque é ativado primeiro em Israel. Então hoje nós estamos nesta onda, num mover espiritual de algo que já ativou em Israel. Então o que acontece? O ano passado eu estive com um grupo, você conhece bem o Charrier, né? Charrier liderando, e foi um trabalho muito interessante para mim. Por que, Hudson? Apóstolo Hudson e todos aqueles que estão ouvindo. Por quê? Eu subi, todas essas vezes que eu subi, algum tempo eu era da embaixada. No tempo da embaixada foi muito bom, porque eu fui aprender onde Israel nasceu, pós-segunda guerra, fui conhecer lá a casa de Aronso, fui conhecer onde era pântano, como é que os pântanos foram drenados. Então, aquilo foi muito bom naquele entendimento. Mas depois, por algum tempo, eu fiquei só mesmo ligado com as caravanas que subia para tabernáculos. Quando eu deixei a embaixada, me envolvi com as minhas caravanas, levando líderes para a terra, com compromisso de ofertar, de contribuir. Muitas vezes eu subi só, tanto é que das 28 vezes, eu fiz umas 10 caravanas. O resto foi a ida com você, com outros, para ver. Mas no ano passado, Deus preparou algo que foi muito crucial para mim, para eu entender algumas coisas que estavam acontecendo na terra. Isso foge igreja, até porque, grosso modo falando, a igreja nem entenderia aquilo que nós vimos. Eu acho até um desafio para o Charrier. Eu até falo, Charrier, não é todo mundo que vai entender esse negócio não, Charrier. Então nós fomos em Samaria, fomos no Monte Gerizim, fomos ver que aquele campos secos, brotando, coisa de 10, 15 anos, dando uva e já está fazendo vinho, o vinho está ganhando prêmios na Europa. Não foi um caso, não foram dois, foram vários. E nós pudemos entrar, inclusive foi a primeira vez que eu fui num ônibus blindado. Eu já tinha visto, eu conhecia carro blindado, mas ônibus blindado foi a primeira vez. Então foi uma experiência muito boa, foi um grupo nosso, você conhece, Pastora Graça, Pastora do Carmo, o Cote, Charrier, e algumas turmas ali de Recife, o Cleiton, o Tiago. Foi um grupo muito legal esse grupo. E nós fizemos Auschwitz. Foi muito importante pegar lá o impacto de Auschwitz, um lugar que há 10 anos atrás quase não tinha ninguém, e agora aquele monte de ônibus, inclusive incomodando o governo da Polônia, porque não é interessante expor aquela ferida. Aquilo é bom que ficasse esquecido, aquilo era bom que não se lembrasse, mas aquilo está sendo aberto como uma chaga. Nós tivemos uma menina de 20 e poucos anos pesquisando, descobrindo que aquilo que nós sabemos ainda não é tudo.
há muito mais coisas, muito mais violência, muitas atrocidades maiores, que até nos impactou. Também tivemos uma experiência com uma moça chamada Ana Rina, que é uma moça fantástica, mostrando pontos arqueológicos fundamentais. Conhecemos também pessoas nos mostrando aquela parte importante ali de Samaria, coisas que precisam, para cumprir as profecias bíblicas, serem restauradas. Então, o que a gente observa? Há uma volta do povo. Por um lado, muitos judeus cresce a igreja messiânica, que é uma coisa, tem que entender isso, a igreja messiânica é uma coisa, Israel como nação é outra, e a igreja é outra coisa. Lógico que a igreja messiânica e a igreja gentílica, elas têm as suas características, mas é igreja. A nação é outra coisa, porque na realidade, o projeto de Deus é um projeto Israel. Isso. Quando Deus fala com Abraão, Deus estabelece aliança com Abraão e diz a Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. De Abraão vem lá o Isaac, Jacó, de Jacó forma a nação, dessa nação. Essa nação ela está ligada com o Pai por promessas, por alianças eternas. Mas dessa nação vai vir, como diz Paulo, o descendente, que é o Messias, que é Jesus. Mas quando nós olhamos todos os tratados de aliança, nós vamos ver que as alianças foram com Israel. A primeira aliança no Sinai com Israel. A segunda, agora peguei, abri a Bíblia aqui em Jeremias 31, diz, eis que vem dias que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Não tem igreja, não tem igreja. Na primeira aliança, ou no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança. Algumas pessoas falam assim, não, a igreja estava lá. Estava lá na pessoa de Yeshua, sim, no nome, porque na realidade, eclésia no grego, querilá no hebraico, é o mesmo nome, congregação. É o mesmo nome. Mas a igreja, ela é mistério. Efésios 3 diz que mistério que estava oculto dos antigos. Paulo diz, eu conheci o mistério de Cristo, que é a igreja, que foi oculto. Então, quando você pega Romanos 9, 10 e 11, Paulo está explicando a história de Israel. 9 explicando, eles foram incrédulos. 10, Paulo fala, eu queria que eles todos se salvassem. Mas chega no 11, Paulo já fundamenta, aí vai fundamentando todo o projeto. Deus endureceu em parte verso 25 e 26, para que, até que chegasse o nosso tempo dos gentios, quem são os gentios? Os Goim. É o Efraim, não só o Efraim, porque as 10 tribos foram para longe e vão ter que voltar, mas elas voltam com colheita. Voltam com colheita. Quando Deus fala em Amós, o gentio já aparece para buscar, para voltar àquele e trazer os gentios que foram escolhidos. Tiago, o irmão de Jesus, ali no Concílio de Jerusalém 15, cai a ficha dele. Está Pedro explicando, está Paulo explicando, para esse gentio, como é que vai enfiar esse pessoal aqui? Dá aquela discussão. Tiago nem cita Amós, ele fala, como disse o profeta, o restabelecimento do tabernáculo caído é judeu e gentio. Nisso, é aquele ponto que forma a igreja. Efésios 2, de 11 a 22. Mas Deus não para de tratar com Israel até que o tempo dos gentios se complete. Então diz, aí Paulo vai explicando, Deus endureceu parte para ter a nossa oportunidade, mas depois, verso 26, virá de Sião o libertador, vai resgatar Jacó. Jacó não é igreja, Jacó é Israel. Jacó é Israel. E vai perdoar, e todo Israel será salvo. Quando a gente entende esse jogo de xadrez, esse mistério, primeiro, nos dá um sentimento de gratidão muito grande com esse povo. Segundo, nos obriga a entrar, tentar entender, discernir o coração de Deus. Porque são 2 irmãos, são 2 filhos. Isso. São 2 filhos. Eu costumo dizer, para o judeu, que é o filho mais velho, ele tem que fazer aliar, ele tem que ir para lá. Eu não sei onde vai enfiar todo mundo, mas tem que ir para lá.
Semana verdade. passada, tivemos a reunião lá, fui Já chamado tem para mais de 8 reunião. milhões, né? Rapaz. E eles estão chamando gente. Mesmo agora com o coronavírus, o Covid, eu perguntei para o cônsul de São Paulo deu uma reunião lá com o grupo e me botaram lá no meio. E eu falei, e ele disse que não está entrando ninguém, caravana não está entrando ninguém, mas judeu pode entrar. Vai para a quarentena, mas pode entrar. Porque é de Deus isso, é para o judeu. Os outros é a techuvá. A techuvá é o retorno. Então, essa techuvá para nós é o retorno do entendimento, é o retorno dos princípios, porque a igreja, ela não era para caminhar tão longe. Ela se perdeu nesse período que ela foi para Roma. Uhum. Ela se perdeu nisso. Foi. Nós vimos isso, nós fomos até lá. Nós vimos Atmosfera de Babilônia, né? Eu ia agora, nessa minha caravana agora, para Julho, eu queria fazer Roma bem feito, uns 4 dias, mas eu ia lá no templo de todos os deuses, eu ia na igreja da Rainha do Céu, eu ia fazer um negócio para poder fazer de volta a Jerusalém. Mas não era a hora de Deus, parei. Porque eu tive uma experiência nós tivemos uma experiência muito forte ali na igreja de São Pedro, quando Deus mostrou aquela cena da adoração às 6 horas da tarde, aquele buraco na parede, e Deus me trouxe Ezequiel, fiquei até apavorado, estava lá Deus, não sei se você estava, foi naquela época que cada um foi para um lado fazer atos proféticos, e Deus foi me mostrando, olha as nações adorando às 18 horas, olha Ezequiel 8, o sacerdote de costa para o povo, e eu fiquei estarrecido, falei, Deus, eu vou falar isso para quem? Então hoje eu ia falar isso agora em Roma, para voltar. Mas o que Deus tem nos mostrado? Que nós estamos numa volta, num retorno. Amém. E nós que temos a palavra profética, a palavra de comando, de autoridade espiritual, apóstolo, profeta, pastores, nós temos que orientar o povo. Não é o judaísmo como religião. O judaísmo como religião... Importante. Não, isso temos que respeitar só, como respeitamos todas. Mas não é para imitar aquilo. Não tem nada de imitar aquilo. Nós não somos judeus, né? Nós não somos judeus. E também temos que amar o judeu. Porque o pessoal cai no extremo. Ou ama ou odeia. Exato. Não. Aí volta o antissemitismo. Exatamente. Ama e quer se vestir igual, comer igual, mas não adianta. Isso vai atrapalhar tudo. Ou então despreza. Não, judeu acabou. Igual estava dando um estudo e alguém falou, não, Jesus já reinterpretou o sábado, não tem mais nada a ver. Pessoa de Deus, pessoa santa, mas dentro da pessoa ela não consegue entender o que é a marca do judeu e que são princípios. Alguns pastores até deixando o ministério pastoral, não é? E indo numa direção totalmente, se tornam rabinos e aí vão ensinar tudo como se fosse um judeu. É um equívoco. É um equívoco, rapaz, é um equívoco. Eu já soube disso, me corta o coração. Me corta o coração. Sabe, é triste isso, é não entender a nossa posição, porque a chave hoje está nas nossas mãos, está na mão da igreja, está na mão da igreja. Esse período, esse tempo, esse hiato, essa oportunidade que Deus está nos dando, no tocante a buscar Israel, a gerar, principalmente gerar o que Deus tem para Israel, proteger Israel, contribuir, orar, ser atalaia. Isso é feito pela igreja, com a cara da igreja, como ela é a igreja. Isso. Então, o povo de Israel ele é marcado. Não adianta que ninguém vai se marcar. Não tem como marcar. Não tem como se marcar. O povo judeu, ele é judeu, o verdadeiro judeu. Mesmo quem tem sangue, como a gente imagina que tem, como eu imagino que eu tenho, por causa de Portugal, judeu marrano, essas coisas, tudo bem. Mas isso não me torna um judeu. O judeu é aquele que é criado por uma mãe, que ele já faz tudo, cresce na família, ele recebe as marcas, a circuncisão. Então o judeu é marcado, ele tem a marca da Torá, ele tem uma marca no templo, que é o Shabat Gadol, os grandes sábados, que são as festas. Ele tem uma marca na terra, é a única nação que tem uma marca na terra, que é Eretz Israel, dada por Deus. Ele tem uma marca na comida, é a dieta kasherut. Ele tem uma marca na roupa, que é o tizit, é o talit. Ele tem uma marca na porta da casa, que é a mezuzá. É um povo marcado, só ele é marcado.
Eu já tive um colega uma vez que falou, Nicolau, quando é que você vai fazer a circuncisão? Eu falei, você está doido, meu amigo? Às vezes a pessoa... Então, Lutz, é isso que tem que entender. Eles têm que ser amados, cuidados, mas nós temos que saber a nossa posição, porque vai terminar o nosso tempo. Vai terminar o nosso... Exatamente, o tempo dos gentios, né? E nós precisamos aproveitar bem isso agora. E o Brasil, né? O Brasil como essa terra de profeta de nações, né? Isso. Jeremias, a gente estava falando há pouco de Jeremias como esse profeta de nações que arranca e planta, né? Isso. Jeremias 1:10. Fale um pouco a respeito disso. O Brasil tem sido um instrumento de Deus para arrancar muita coisa e para plantar coisas tremendas também, não somente em Israel, mas ao redor do mundo, como essa nação profética, né? Eu creio. Pode até parecer ufanismo, Hudson, mas eu creio que o Brasil ele é uma nação escolhida. A gente escuta há décadas missionários de fora falando sobre o Brasil, e depois quando a gente pega conhecimento que Salomão mandou pessoas buscar aqui madeira no Brasil, o ouro de Ofir, e o que representa o Rio Solimões tem a ver com Salomão, aquelas escrituras na Pedra da Gávea, lá no Pará. Então nós entendemos que o Brasil... Eu estava junto com você em 2017, quando nós éramos nação bode, quando o Brasil tinha virado nação bode, e nós saímos de lá apavorados naquele trabalho lá, naquele período de tabernáculos, e nós falei, né, Hudson, nós estamos entrando em julgamento, aconteceu algum negócio aí, e houve a virada no ano seguinte na eleição, algo que parecia impossível. Não estou defendendo aqui o Bolsonaro, ele como pessoa, respeito, é presidente, oro por ele, mas eu estou pensando no que Deus fez, nos fez novamente nação ovelha, e para a gente ter um tempo de voltar para o nosso destino profético, de arrancar e plantar, arrancar o antissemitismo, arrancar a idolatria, arrancar Roma, arrancar as ideologias do anticristo. E controle e manipulação, né? Controle e manipulação. É a operação do erro de 2 Tessalonicenses 2. Porque o mundo está entrando na operação do erro, que é a consciência cauterizada de 1 Timóteo 3. Exatamente. Os homens têm a consciência cauterizada. É a plataforma do anticristo. E lembra que nós falávamos? Há um curto espaço de tempo. Então, quando eu saí lá do Chuck Pierce ano passado, em outubro, me veio essa convicção sobre o tempo acelerado. E eu saí pregando desde outubro, olha, tempo acelerado, é tempo da década apostólica, e eu não ouvi nenhuma mensagem lá baseada em Amós. Ouvi de muitas, mas Deus colocou no meu coração aquele texto de Amós. Chegaria o tempo em que o que planta alcançaria o que ceifa. Exatamente. Eu falei, Deus, isso não pode, isso só pode ser se for milagre. Porque se Deus ensinou que tem um tempo do plantio e da colheita, para plantar e colher só numa dobra do tempo, só Deus juntando as pontas para uma emergência. É o caso de chamar um Lázaro putrefato, que já não tinha mais as vísceras podres, o sangue apodrecido, o cérebro derretido, porque 4 dias em putrefação. E aí Jesus chama, vem Lázaro, e ele vem voando ainda. Ele vem voando, né, que estava todo enfaixado. Vem voando. Então, desata esse homem. Então, aquilo é um absurdo, aquilo é milagre. Então, eu creio que esse tempo curto que nós estamos vivendo é aquele que foi profetizado por Amós. É um tempo em que vão ter que acontecer rapidez. Mas eu não esperava que ia acontecer isso. Então, hoje, quando surgiu esse primeiro momento que algum colega disse, Nicolau, vamos orar para a gente repreender esse negócio do diabo. Isso é do diabo, vamos amaldiçoar. Eu não tive paz. Até que Deus me deu Isaías 26, 20 e 21. Entra dentro de casa, meu filho, e se tranca porque até passar minha ira. Eu falei, esse negócio é de Deus. O diabo não está com essa bola toda, não. De parar o planeta todinho. Não. O diabo, como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Porque Deus usa o diabo para os propósitos dele. É isso aí. Deus está botando a gente dentro de casa porque o negócio vai mudar. Eu creio, apóstolo, que a gente vai sair daqui, nós não vamos encontrar aquilo que a gente deixou, não. Graças a Deus.
Eu sabia que você ia falar isso. Olha, a gente vai ser difícil. Não, vai mudar tudo, né? Não, já mudou tudo. tudo. Ele Tudo chama no- para casa, ele chama a gente para casa, põe em casa e aí aponta os dedos na cara dos reis, fala com os reis, todos debaixo do controle de Jezabel, né? E aí fala, diz, olha, a família é aquilo que funciona, né? E eles lá tramando acabar com a família, Pois é. acabar com homem, com mulher, olha aí. É Deus trabalhando tudinho, é purinho, né? Eu vi essas figurinhas que mandam nos WhatsApp, essas piadas. O diabo falando para Deus, olha, fechei as tuas igrejas. E Deus falou, não, eu abri uma igreja em cada casa. Exatamente. Exatamente. E ali, hoje, as pessoas estão ouvindo. Hudson, eu tô impressionado. Primeiro que eu estou gostando desse negócio, porque estou atingindo um raio de gente que eu nem conheço. Exato. Tomei a Muito ousadia bom. de ministrar cura, batismo no Espírito, tudo, e está funcionando, vem retorno, vem Deus, coisa maravilhosa. Amém. Coisa maravilhosa. Olha a aceleração aí, né? Aceleração, pessoas Você dizendo... está parado e acelerado mesmo. Acelerado. Olha a dobra do tempo aí. A dobra do tempo. Eu já sou acelerado. Então, Hudson, eu estou vendo pessoas que não conheciam, gente beata, e dizendo para as pessoas próximas, né, que são minhas ovelhas, olha, eu estou impressionado, já ouvi 3 vezes esse homem. Aí o outro, mas pessoas que não iriam a uma igreja evangélica nunca. Graças a Deus. E ovelhas minhas do passado, de 20, 30 anos atrás, sou eu fui tua ovelha. E está aqui, venha. Eu estou usando a linguagem igreja nuclear e igreja estendida, igual o tio que fez. A igreja nuclear e a estendida. Porque é um tempo, e esse tempo é o tempo de nós nos alinharmos com o coração de Deus. Lembra que eu abri o centro apostólico? Lembro. 1 ano atrás. O que Deus falou? É para alinhar Israel e Brasil, só isso. Junta o povo, passa o que você aprendeu em 30 anos, dá de graça. A gente faz nessa reunião ali, eu cobro o quê? Os R$50 para pagar a despesa do prédio lá. Agora que não está tendo por causa disso. Mas treinar o povo para fazer a coisa depressa. Eu devia crer que era mais rápido do que eu pensava. Mas para alinhar, é tempo de alinhar. Amém. 2 paralelas não se encontram nunca. Pode parecer, não funciona. É alinhar. Então, é alinhar com Israel. Alinhar com Israel é condição sine qua non. Não é virar judaísmo rabínico, é alinhar com Israel, saber o que fazer. É tempo de batalha espiritual de alto nível, porque agora são gigantes de nações. Exatamente. Fortalezas monstruosas. É batalha aberta, Satanás lançado na terra, porque o tempo é curto. O inferno abrindo e soltando demônios, como diz a palavra, são as coisas dos últimos dias. E olha, a luta com o anticristo, né? Essa atmosfera com o anticristo, que ele trabalha com os rebeldes e seduz o povo para odiar a autoridade, né? Como nós estamos vendo agora, a grande batalha que a igreja está tendo, porque ela não entendeu direito a intercessão governamental e ela se tornou, não é, ativista política, esquecendo da posição de intercessão governamental, não é? Que é totalmente diferente. A intercessão é a visão do reino. É o rei dizendo como a gente ora, né? Agora, o que aconteceu? A gente se perdeu. E aí está todo mundo agora odiando o presidente do Congresso, do STF, e aí a gente cai na atmosfera e na armadilha do anticristo. Tragédia, né? Eu sinto compaixão de você, Hudson. Eu sinto compaixão, que eu vejo tuas pautas, eu vejo que você quer falar algum negócio, mas a tua voz é sufocada pela realidade. Eu oro. É duro, rapaz, é duro. Porque já virou partidarismo. Exatamente. Gente, não é assim. Não é assim. Eu abri lá agora o meu canalzinho lá no Telegram, eu falei, eu quero falar de política, mas não é política partidária, eu quero falar da política profética. Eu quero saber lá se o presidente é evangélico ou não, eu não quero levantar a bandeira. São princípios, são os princípios que norteiam. Nós temos que botar
e governar na intercessão. Não adianta pegar, porque na hora que a pessoa pega uma posição partidária, ela fecha os olhos para o erro e aí toma o partido e vai para a briga. Ela vai para a briga, não quer nem saber. Um dos nomes de Deus é Tzedakah, Yavé Tzedekinu. Deus não está preocupado com crente e não crente, Deus está com a justiça. O trono de Deus é baseado em justiça e equidade. Isso é um princípio. É verdade. Salvação é foro íntimo. Justiça é para todos. É para o rio, é para as matas, é para a terra, é para o ar, é para o clima, é para o homem, é para os animais. Exatamente. Matar um animal por perversidade, isso é pecado. Jogar uma latinha num rio é pecado. Isso é tudo dentro da economia divina, do reino dos céus. É verdade. E o reino, né? É a importância dessa convergência para o reino agora, nessa era apostólica, né? Como realmente a gente está começando a entender que é um grande romper, né? De levar às nações o conhecimento desse evangelho do reino. Porque não dá para continuar apresentando o evangelho sem o reino, né? O evangelho sem o reino é uma tragédia. Pois é. Porque o evangelho sem o reino vem com a cultura do céu. Veja, eu creio no céu e não tenho problema nenhum, pelo contrário. Mas criou-se uma mentalidade de ir para o céu, que é... fuga, né? Fuga, que é, na realidade, isso não corta a volta de Jesus, não corta não. Mas quando a pessoa concentra-se somente em que aqui não presta e que tem que sair daqui depressa e ir para o céu para morar no céu, a pessoa perde a concepção da continuidade da obra de restauração de Deus, porque o milênio é a reconstrução do mundo. Uhum. Nós vamos continuar. Isso. Porque então, todo projeto é reino. Deus chegado o reino, é chegado o reino, é chegado o reino. Deus não enviou o anticristo, né? Ele enviou a noiva. Pois é. Então, eu entendo que vai ser o reino, vai ser outro parto. Mas é um tempo curto para se entender isso, porque vai ter que desmontar estruturas de raciocínio e colocar outros fundamentos. Porque também, até nisso, Hudson, tem as heresias, né? Tem várias. As linhas, nós já estamos no reino e a coisa vai melhorar. Vamos encher tudo agora com os crentes e vai mudar. Não é por aí. Não é nada disso. Não é nada disso. Então, essa convergência do reino agora é como algo realmente que a gente tem que perceber também, porque altera, porque aparece a pandemia, por exemplo, o que Deus está fazendo, preparando o encerramento de um ciclo para começar a restauração completa, né? Exatamente. E aí a igreja precisa entender essas dores que nós estamos tendo, né? E se preparar para outras pandemias. Eu creio que essa está nos treinando, nós estamos no treino. Porque o negócio aí vai pegar fogo. Eu digo, não joga a máscara fora, não. Depois que passar tudo, lava e guarda. Sim. Porque o coronavírus, ele está se multiplicando. Porque ele veio com a SARS, ele veio com a HN1, ele veio lá com a gripe aviária. O problema desse, lamentavelmente, é que não tem vacina. E, além de tudo, pode ter algum negócio maior por trás, que é a movimentação do tabuleiro das nações. Exatamente. Eu estou de olho na China. Na China. Então, os Estados Unidos abriu o olho agora é tarde. Agora é tarde. A Inglaterra abriu a boca essa semana, a China não. A Alemanha está querendo... A Inglaterra pediu investigação. A OMS hoje disse que, mesmo a OMS recebendo um subsídio maior, porque o Trump tirou, mas a OMS já também está querendo fazer investigação na China, porque esse negócio lá foi encoberto, já sabia, porque deixou sair. Então, por trás de tudo isso, Hudson, você sabe disso, está tendo uma movimentação, deixar o Irã à vontade, o Irã já está com urânio ali, o Irã está lá, a turma está preocupada que o Macron é o anticristo, porque está de braço dado com o Papa,
Tudo bem, eu fico quieto, todo mundo pensa o que quiser. Mas eu acho que a coisa é um pouco mais complicada. Eu acho que é um pouco mais complicada. Essas potências, elas estão se mexendo e na hora que desencadear, o que vai desencadear a fome, o desemprego. Cavalo aí, amarelo. Pois é. Aí, meu amigo, vai ser um salve. Por incrível que pareça, está parecendo a Primeira Guerra Mundial. Nacionalismo, armas em massa, disputa pelo imperialismo para botar os produtos para venda. E assassinaram lá o Francisco, lá da Áustria, e a mulher dele, Sofia. Um mês depois estourou a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Agora, depois disso aqui, desemprego. Eu estava vendo hoje 25 profissões, pode esquecer. Saiu hoje, 25 profissões. Porque foi ativado agora a automatização. Está tudo automático. Exatamente. Um monte de profissão vai rodar. As pessoas, quando conseguirem os empregos, vai ser com salário achatado. A indústria automobilística já está parada 20%. E tudo aquilo que rodeia, posto, autopeças, emprego. Se esse negócio não parar logo, Hudson, as nações vão entrar num salve-se quem puder. Aí, qualquer negócio pode acontecer. Então, é um momento muito delicado. Muito delicado. Nós temos que ter sensibilidade para orar, para saber o que fazer. Eu tenho dito para as pessoas, não sai correndo fazendo nada sem ter certeza, para não fazer o mesmo erro. Não pega fundamento velho, só não remova os marcos antigos, mas avança naquilo que Deus vai apontar, porque aquilo lá do passado não vai funcionar. Isaías 43, 18 e 19, esqueça. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu acho muito interessante, queria compartilhar com você e com o pessoal que está conosco, sobre isso, porque eu vejo o Senhor, ao mesmo tempo que Ele liberou o que está acontecendo agora, e Ele está tratando com os reis, Ele está tratando com as nações, está tratando com a igreja, está tratando com o indivíduo, com as famílias, Ele também é como se Ele criasse a partir de agora um intervalo para aquilo que Ele quer fazer com quem Ele vai despertar agora, entendeu? Então, é como se fosse um choque de realidade. Então, Ele tem um plano para uma colheita nesse ambiente onde há muita treva, né? Mas a sua luz vem sobre esse remanescente para que Ele cumpra esse propósito nesse intervalo. Mas as trevas continuam sobre as nações, mas a luz sobre a noiva. A noiva se movimentando de uma maneira bem extraordinária agora. Aí, o princípio da terra de Gósen é um princípio que eu entendo que a gente pode se agarrar agora, crer nesse princípio, como foi no Egito, que o Senhor deu para o seu povo uma terra que estava guardada, que não é especificamente hoje um território, mas é na condição do povo da nação santa, né? O povo de propriedade exclusiva de Deus tem que ver essa próxima etapa, como você está falando, na novidade, né? Como é essa novidade? Você operou até agora de um jeito, mas como Ele quer que você opere daqui para frente? O que você me diz disso? Eu concordo com você, ipsis literis. Porque o que Deus mostrou? Quando eu tive o entendimento que era máquinas, Ele vai tratar com os reis um pouco. e com o meu povo, porque nem todos vão pegar. Exatamente a terra de Gósen. Quando Deus pega e faz ali aquela Páscoa, porque nós estávamos anti-Páscoa. E aí eu associei com isso, foi os 21 dias que fizemos de consagração, terminava no domingo do Pêssar. Eu falei, Deus está nos colocando tipo Egito. Trevas, nós temos a oportunidade dentro de casa, com cautela, porque até para sacrificar o cordeiro é uma afronta contra o Egito, porque tinha o Deus lá do bezerro. Então, era tudo delicado. E o povo saiu apressadamente, afoitamente, mas saiu na direção para o novo. O que Deus me levou? Caminha agora em Josué. Josué 3. Olha, deixa a arca aí na frente, porque o caminho que vocês vão, vocês não conhecem. Isso, adoração rompedora.
Exatamente. No outro domingo, Deus pregar Josué 4, para no Jordão, e agora começa milagre. Nós entramos num período de milagre, do sobrenatural, onde você não vê, mas a coisa está acontecendo. Quando você atravessa para a conquista, a arca já não vai mais na frente, vai no meio. Você vai tomar Jericó, já é Deus no começo, porque você já deixou Gilgal para trás, você já tirou o opróbrio do Egito, você já esqueceu o passado, você vai entrar na novidade. Só que você vai agora comer o fruto da terra, você vai trabalhar duro, você vai saber que é um tempo novo, mas você tem o privilégio de uma conquista nova, de terra, que não é território, é conquista espiritual. Então eu concordo plenamente com você. O remanescente vai sair agora e vai conquistar. E fazer essa terra frutífera, né? Lógico. Lógico. Porque naquela época lá, ela estava ferida pela esterilidade, né? E muitos territórios que nós estamos ganhando agora estão feridos por essa esterilidade, mas porque somos essa nação profética, nós vamos assumir essas áreas numa perspectiva de revelação do Senhor para fazê-la frutífera. Não é porque isso? nós vamos comer disso. Exatamente. Na hora que eles pisaram na terra, eles comeram do fruto da terra e parou de cair o maná do céu. Então, nesse tempo que Deus está nos preparando para algo que nem todo mundo vai ver. Isso. Nós não dependemos disso, não vamos poder depender de aclamação, de reconhecimento, é ter certeza do que vai fazer. É fé. Fé. E obediência. Fé e obediência. Renúncia e coragem. Eu botei a palavra, isso é a mensagem, renúncia e coragem. Amém, amém. Porque Josué, Deus falou, não tenha medo não, Josué. Eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Moisés morreu. Quem é Moisés? É o passado. É o passado. Moisés morreu. Nós temos que encerrar, mas eu queria que você fizesse uma rápida oração. Tem 5 minutos. Mas já passou, Rafa? Um assunto tão bom desse. Para um apóstolo, né? Pai querido, muito obrigado por esse curto momento. Pedimos que o Senhor dê a cada um que está ouvindo, participando, espírito de revelação, de entendimento, de graça e de favor, para que receba o que vem do coração do Senhor, as estratégias para as conquistas pessoais, familiares, ministeriais, que abrange territórios e nações. Não podemos perder tempo, não há mais condições de fazer nada a não ser aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Como disse Jesus, eu faço o que meu Pai mostra, um dia de cada vez. Abençoa o apóstolo Hudson, Ricelma, seu ministério, seu povo, e todo o nosso povo, todo o teu povo que o Senhor preparou para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, muito obrigado, valeu demais. Eu que agradeço. Foi muito bom. Vamos repetir porque tem assunto, né? E muito. A gente nem conseguiu entrar, mas dá. Para quem não sabe, nós já estamos nessa jornada há mais de 25 anos, né, meu amigo? Há mais de 25 anos. Então nós vamos continuar. Vamos fazer uma outra para a gente completar? E a gente avisa o pessoal aqui. Vamos marcar. Tá bom? Vamos marcar.